Mas agora a gente vai mudar de assunto para um assunto muito importante aqui no 360, que é repercutir os impactos que o pacote de ajuste fiscal enviado pelo governo pode provocar na educação pública. Eu tenho aqui comigo, neste momento, o ministro da Educação, Camilo Santana, aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Muito boa tarde, ministro. Obrigada pela presença. Obrigado, Débora. É um prazer participar aqui na CNN ao vivo e conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é a educação para o povo brasileiro. Eu já vou chamar a Larissa Rodrigues, que ela vai inaugurar essa roda de perguntas aqui. A Larissa, nossa analista de política. Larissa, boa tarde para você, bem-vinda à sua pergunta. Tudo bem, Débora? Boa tarde, ministro. Que bom falar com o senhor. A gente estava ansioso por esse momento, até porque nas últimas notícias que a gente teve, a pasta do senhor foi a mais atingida pelos cortes, né? Eu estava pegando os dados aqui, no que foi divulgado no fim de semana passado, cerca de 1,6 bilhão de reais que não serão mais repassados ao Ministério da Educação. Na esteira disso, vem apresentada aquela PEC, que a gente batizou de PEC do corte de gastos, prevendo até, e eu faço questão de destacar esse até, 20% do Fundeb, né, do Fundo da Educação, para tentar deixar de pé o programa de educação em tempo integral. Então, eu vou fazer duas perguntas em uma, o senhor me perdoe. Mais um, o quanto esses cortes afetam a pasta do senhor? E, de fato, a gente não vai ter mais carimbado, que é o termo que nós jornalistas costumamos usar, ou seja, um repasse exclusivo via Ministério da Educação para esse programa. É promessa de campanha, que é o programa de escola em tempo integral, e será apenas o Fundeb alimentando esse programa na disputa. Claro que a gente sabe que o Fundeb é usado para outros diversas necessidades das cidades, municípios e estados espalhados pelo nosso país. Bom, Larissa, em relação aos cortes divulgados recentemente pela área econômica do governo para cumprir as metas fiscais nesse ano de 2024, com um bloqueio de recursos na ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais do Ministério da Educação, é claro que ninguém quer que bloqueie, que corte qualquer recurso da educação, até porque tem sido uma prioridade do presidente. Mas nós compreendemos que um país, para garantir estabilidade fiscal, poder fazer entregas, ele precisa estar bem. Isso é como se fosse um ciclo, né? Onde a economia estando bem, gera oportunidade de emprego, a indústria produz mais, o poder aquisitivo da população aumenta, compra mais e gera mais impostos e o governo tem capacidade, arrecada mais, tem capacidade de investir. Então a economia precisa estar bem. Então eu digo isso porque eu compreendo, fui governador e sei da importância do equilíbrio fiscal para um governo. A informação da decisão da área econômica foi um bloqueio, podendo retomar parte dos recursos até o final do ano, vai depender muito dos números até o 31 de dezembro, mas o que eu posso garantir, Larissa, é que nenhuma política pública que esteja sendo prioritária ou que seja estratégica hoje do governo federal será prejudicada com esses cortes que ocorreram, que foram anunciados nos últimos dias. Então, posso garantir que as políticas do programa Pé de Meia, o programa de escola tempo integral, o programa de alfabetização na idade certa, o programa dos recursos das universidades, né, todos eles, né, não terão impacto na sua execução. Claro que, repito, nós gostaríamos que não houvesse corte nenhum, mas, repito, nós vamos recompor esses recursos com o orçamento de 2025. Em relação à PEC, exatamente, era em relação à PEC, Larissa, a proposta que a área econômica foi encaminhada para o Congresso Nacional é que a parte do Fundeb, que é a complementação da União, que está aumentando a cada ano, porque tem um projeto de lei que foi aprovado no Fundeb, vai ampliar até 23% até 2026. Então, vai aumentar os recursos do Fundeb em 2025 e vai aumentar os recursos do Fundeb para 2026. O que é que o governo está propondo? É que 20% desses recursos que são repassados para estados e municípios, ou seja, vão continuar sendo repassados, porém, o que está se propondo é que esses recursos, 20% deles, sejam obrigatoriamente utilizados para ampliar o programa de
de escola tempo integral no Brasil, que é uma estratégia importante. A gente sabe o quanto uma escola de tempo integral melhora a qualidade da aprendizagem, reduz a evasão, você olha o projeto de vida do aluno. O governo tem estimulado a ampliação, foi aprovada uma lei ano passado, nós ampliamos 1 milhão de novas matrículas esse ano, vamos ampliar mais 1 milhão de novas matrículas no próximo ano, mas ainda está longe de cumprir nossas metas. Então, serão mais recursos para ampliar novas matrículas e expandir o programa de tempo integral nos municípios e estados brasileiros. Ministro, só para ficar claro e a gente poder seguir com outros assuntos, que a gente tem várias perguntas para o senhor. Mas vai ter repasse do MEC, do Ministério da Educação, rubricado, carimbado para o programa, e eu estou usando o de tempo integral porque a PEC traz isso, porque a informação que a gente tem é que esse repasse será exclusivo agora via Fundeb, que pode ter outros repasses do MEC, mas não teremos mais aquele carimbo, aquele orçamento separado do Ministério da Educação voltado para o programa de escola em tempo integral. Qual é a informação que o senhor tem e como isso foi negociado? Larissa, já está previsto no orçamento do próximo ano, que vai ser aprovado no Congresso, os recursos para o programa de escola tempo integral para o ano que vem, na perspectiva de 4 bilhões de reais para o próximo ano de 2025. Então, vai continuar. E lembrando que esse recurso que o Ministério hoje repassa para estados e municípios é um estímulo, porque depois quem mantém essas matrículas nas escolas públicas dos estados e municípios são recursos do Fundeb, já são os recursos do Fundeb. Esse recurso é um recurso complementar que a União antecipa para estimular a implantação da matrícula, porque o município, o estado só passa a receber por essa matrícula no ano seguinte, e são recursos do Fundeb. Então, mas está mantido no orçamento do MEC os recursos para o próximo ano. Obrigada, Larissa. Eu tenho uma pergunta aqui, ministro, para o senhor, que eu queria falar especificamente sobre o repasse das emendas e essa confusão toda que está no Congresso. Por quê? Só para te contar, hoje eu estive no Congresso. Fui dar uma volta, uma apurada lá, conversar, sentir como é que está o clima. Encontrei um prefeito. E o senhor sabe, né? Prefeito ali com o pires na mão, muito preocupado, implorando para o deputado aliado dele: como é que vão ficar minhas emendas? Eu preciso da emenda para fechar folha de pagamento, senão vou ter que atrasar salário de professor, vou ter que atrasar dos profissionais da educação. Fechar folha de pagamento, atrasar salário em fim de ano. Queria saber a sua avaliação se, de fato, diante de toda essa confusão que está acontecendo sobre o repasse de emendas, se o senhor acha que em breve o governo vai conseguir resolver ou o Congresso vai conseguir resolver e de que maneira o senhor vê que impacta, também aí no pagamento dos serviços para a educação. Eu espero que possa ser resolvido ainda agora, nos próximos dias, até porque houve uma pactuação entre o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Executivo. Lembrando que essa é uma decisão do STF para dar mais transparência às emendas que são destinadas aos estados e municípios. Houve um projeto de lei aprovado pelo Congresso, sancionado já pelo presidente. Então, eu espero que possa sanar qualquer dúvida ou qualquer questionamento por parte do Supremo Tribunal Federal, até porque são recursos importantes. São recursos que vão para a educação, são recursos que vão para a saúde, para a infraestrutura, para muitos municípios, e é um volume considerável de recursos. Então, eu espero que isso possa ser sanado. Acho que foi importante essa decisão do Supremo para garantir transparência do uso desses recursos para a população brasileira. Foi um ponto importante. Já houve o acordo, eu espero que isso possa ser sanado nos próximos dias para garantir esses recursos para o prefeito, para a cidade, para o estado, para o governador, nos próximos dias, ainda esse ano, garantido o repasse desses recursos. É que os parlamentares, eles reclamam que a decisão do Supremo, referendada depois unanimamente, ela acaba ferindo o acordo que havia sido selado no projeto de lei entre Congresso e Planalto, né, ministro? Mas a informação que eu tenho, Débora, é que na época que houve a construção do acordo, houve a participação do Supremo. Então, houve a participação do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então, assim, eu espero, repito, eu não sei os detalhes dos argumentos hoje do Supremo Tribunal Federal para cumprir a lei que foi votada. O Congresso correu com a lei, foi aprovada, foi sancionada pelo presidente
o mais rápido possível, para exatamente garantir que esses recursos possam ser transferidos ainda esse ano para estados e municípios. Então, eu espero que possa ser tirado qualquer dúvida e garantido esses recursos serem transferidos para os estados e municípios ainda esse ano. Eu vou chamar aqui para a nossa conversa, ministro, a Jussara Soares, nossa analista, que foi inclusive quem viabilizou essa entrevista. Obrigada, Jussara. Sua pergunta. Boa tarde, ministro. Bom ter aqui o senhor conosco hoje. Ministro, vou aproveitar para falar de outro tema aqui que tem mobilizado a população, que é a proibição do celular nas escolas. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Educação na Câmara. Queria saber como que o governo acompanha essa tramitação e se ainda é possível ter uma resposta, né, uma aprovação ainda neste ano. Olha, Jussara, nós estamos hoje inclusive, eu conversei com o relator do projeto da Comissão de Constituição e Justiça, que é terminativa, ou seja, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, já vai para o Senado. Né? Eu conversei, inclusive, com o líder do governo hoje para que a gente possa votar ainda esse ano. É um projeto importante, que de certa forma, é consensual na grande maioria dos parlamentares, tanto deputados federais como senadores, pela importância dos prejuízos que o celular tem causado hoje para um jovem, para uma criança na escola. A gente sabe que há transtornos mentais graves, déficit de atenção, depressão, ansiedade. Tem até um livro mostrando que nós estamos vivendo uma geração da ansiedade. E o objetivo dessa lei é regular o uso do celular. É dizer, olha, o celular poderá ser utilizado na escola, contanto que seja para fins pedagógicos. A grande maioria dos pais querem isso, a grande maioria dos professores desejam isso. Não pode um aluno estar dentro de uma sala de aula com o celular do lado, recebendo mensagem, tirando a atenção da aula. Isso tem prejudicado, inclusive, a relação. Espaço da escola é um espaço de integração. Você muitas vezes vê no recreio, no intervalo das aulas, em vez das crianças estarem interagindo, brincando, jogando futebol, indo para a biblioteca, lendo um livro, conversando, eles estão num celular, numa tela. E a gente sabe os prejuízos, se isso não for limitado, os prejuízos que a tela pode causar na vida de uma criança, de um jovem ou qualquer cidadão ou cidadã brasileira. É importante o acompanhamento dos pais, essa limitação, mas na escola, o que nós queremos é que o celular tenha limite de uso, seja proibido, principalmente, a levar para a escola até o 5º ano do ensino fundamental e do 5º ano do ensino fundamental, o segundo fundamental 2 e o ensino médio, ele possa levar, mas só possa utilizar na escola se for com orientação do professor e para fins pedagógicos na escola e no intervalo. Então, essa é a proposta que está lá colocada, que deverá ser votada na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira da semana que vem. Em seguida, nós vamos trabalhar, já conversei com o presidente Pacheco, para ver se a gente consegue votar ainda no Senado esse ano, já para valer a partir do próximo ano. Nós discutimos isso com o CONSED, com a Undime, que representa os secretários municipais e estaduais da educação de todo o Brasil. Já temos experiências em alguns municípios brasileiros, temos experiência em vários países que já implementaram essas medidas e não tenho dúvida que será uma boa medida para garantir a qualidade da educação nas escolas brasileiras. Ministro, a gente viu dados agora recentes falando sobre a diminuição da evasão escolar numa determinada faixa etária ali para os alunos um pouco mais velhos, né? Gostaria que o senhor comentasse esses dados. Olha, Débora, o grande desafio, eu tenho dito que o grande desafio da educação brasileira, pública brasileira hoje, se encontra na educação básica. E digo isso porque, se a gente for olhar o dado do IBGE, 1/3 da população brasileira, quase isso, 68 milhões de brasileiros, não concluíram a educação básica no Brasil, ou seja, não chegaram até concluir o ensino médio brasileiro, abandonaram ao longo dos anos escolares. O segundo dado importante, que é por isso que o governo do presidente Lula criou o programa Pé de Meia, a poupança, quase 480 mil jovens, Débora, abandonam ou saem da escola por ano no Brasil, no ensino médio, escola pública. Nós estamos falando de 500 mil de jovens que abandonam a escola ou que saem da escola por ano no Brasil. Isso tem um impacto social enorme. Isso tem um impacto econômico no Brasil muito grande. Então, a evasão escolar, ela começa, e por isso nós criamos um programa de alfabetização na idade certa. E esse foi um dos motivos que o presidente Lula me convidou para ser ministro da Educação, pela experiência do meu estado.
é garantir que a criança aprenda a ler e escrever ao final do 2º ano do ensino fundamental. Porque quando isso não acontece, a cada ano que ela vai adiantando na escola, ela vai sendo reprovada, ela vai sendo abandonando a escola. Então, é importante começar lá no início, aprender nos primeiros anos escolares a leitura. Por isso que a gente tem que estimular a leitura na sala de aula, estimular as crianças já na creche, para que a gente possa evitar esse número de jovens que tem ocorrido a evasão na escola pública brasileira. O programa Pé de Meia, e nós vamos apresentar o balanço disso, Débora, no próximo ano, muitos jovens voltaram para a escola, por conta desse incentivo, porque nós estamos fazendo uma pesquisa mais profunda agora para identificar, ter mais evidências disso. Mas a grande maioria dos jovens abandona a escola por questão financeira, quando chega no ensino médio, que é para sustentar muitas vezes a renda familiar em casa, ajudar a mãe que é solteira, ajudar os pais dentro de casa com alimentação. É o jovem que quer sair com a namorada, que quer ter um dinheirinho para comprar um tênis novo, uma roupa nova. Enfim, a questão financeira é o grande motivo para o jovem abandonar a escola. A escola também tem que ser atrativa, Débora. Tem que ter uma escola que a criança e o jovem tenham vontade de ir para a escola. Uma escola que tenha conectividade, uma escola que tenha laboratório. Por isso a escola de tempo integral que a gente defende tanto. Que a escola do jovem possa praticar um esporte, possa fazer uma atividade cultural. Hoje mesmo nós assinamos uma parceria entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação para a cultura nas escolas, dentro das escolas. Porque às vezes o jovem quer fazer uma atividade de dança, tocar um violão, aprender flauta, fazer o esporte. Por que os países se destacam tanto nas Olimpíadas, Estados Unidos, França? Porque lá a escola é tempo integral, eles aprendem na escola. Então, é esse modelo que nós estamos querendo construir. Por isso, quando a gente fala em 20% do Fundeb, ele ser direcionado para que os estados e municípios ampliem a escola de tempo integral, é porque essa escola tem a menor evasão, essa escola tem as melhores aprendizagens, essa escola tem os melhores resultados e essa escola olha para o projeto de vida do jovem. Além de uma boa alimentação, os pais querem uma escola de tempo integral para suas crianças. É até uma maneira de proteção à nossa juventude. Eu sempre disse para o presidente Lula que a maior política de prevenção à violência que um país pode implementar é universalizar a escola de tempo integral no Brasil, desde do infantil até o ensino médio. Então, é esse olhar que nós estamos querendo e eu não tenho dúvida que várias políticas estão sendo implementadas, mas em parceria. Eu sempre tenho dito que educação, nós precisamos unir o Brasil em torno dela. Nenhum país crescerá, nenhum país se desenvolverá sem ter a educação como sua prioridade, sem ter os 3 entes federados pactuando parcerias, porque é lá no município que está a escola de tempo integral, que está a creche, é lá no estado que está a escola de ensino médio. O papel do MEC é coordenar essas políticas para fazer com que essas ações possam melhorar a qualidade da educação desse país. Para a gente poder girar mais um assunto, ministro, vou chamar a Jussara aqui, que ela tem mais uma perguntinha para o senhor. Aí a gente, se o senhor conseguir um pouquinho mais sucinto, para a gente poder girar mais o assunto. Mas vamos seguir, que está ótima a entrevista. Ministro, eu queria falar com o senhor sobre um outro tema que mobiliza bastante as atenções, que é o marco regulatório da educação à distância. Como que está isso? Vai ser entregue até o final deste ano e quais são os próximos passos para enfrentar essa área aí da educação? Jussara, nós já fizemos as mudanças nas licenciaturas, que para mim era um grande problema. Então, hoje as licenciaturas brasileiras só podem ser ofertadas com pelo menos 50% presenciais, dessas ofertas desses cursos, e até o final do ano, esse é o prazo, e você vai me cobrar, Jussara, que a gente vai apresentar um novo marco regulatório para o ensino à distância no Brasil, de todas as áreas, da área de saúde, de engenharia, para dizer o que é que pode e o que é que não pode. E vamos, inclusive, criar novas categorias, como a categoria híbrida, que oficialmente não existe, para que você possa dizer, olha, pode ser 50% à distância, 50% presencial. Então, vamos definir e até o final, qual é o percentual, se for à distância, qual é o percentual entre número de professores e número de alunos. O que é que precisa ser de forma gravada ou em tempo real. Então, todas essas diretrizes
A gente vem construindo na mesa do Ministério, ouvindo todos os setores, ouvindo as universidades, ouvindo os especialistas. Então, nós queremos que até o final do ano, todo esse marco regulatório esteja pronto e, a partir do próximo ano, nós queremos propor ao Congresso Nacional aprovar a criação de um instituto que vai regular, que vai acompanhar, que vai fiscalizar todo o ensino superior do Brasil. Lembrando que 85% aproximadamente do ensino superior hoje no Brasil é privado. Portanto, merece toda uma capacidade de regulação, de acompanhamento. E o que nós queremos apenas é garantir a qualidade na oferta desses cursos, da formação desses profissionais no nosso país. Ministro, tem uma pergunta sobre política, porque, aproveitando sua presença aqui, porque muito se diz que se, por acaso, por algum motivo, o presidente Lula decidir não disputar a presidência em 2026, que todo mundo sabe, a prerrogativa dele, mas se ele decidir não disputar, o senhor é cotado para ser um dos candidatos pela esquerda, pelo PT, um homem com experiência, ministro, experiência no Estado, é do Nordeste, é do Ceará, tem carisma. Como o senhor vê esse apontamento de que o senhor poderia ser um candidato à presidência? Bom, primeiro agradeço a alguém apontar, mas eu quero dizer com toda sinceridade, Débora, que eu sou muito grato à missão que o presidente me colocou. Eu tenho dedicado todas as minhas energias, porque eu acredito na educação. Eu acredito na educação como forma transformadora da vida das pessoas. Então, o meu foco hoje tem sido para dar essa contribuição ao grande presidente Lula. O presidente Lula, para mim, ele é o candidato à reeleição em 2026, né? Então, ele é o nosso candidato, é o meu candidato. E o que eu vou procurar fazer ao longo desses próximos 2 anos é ajudar o presidente, ajudar o meu país. Ajudar o país, porque eu acredito que o grande caminho é através da educação do seu povo. Em 2030 ele não pode mais. O senhor gostaria? Até lá tem um grande caminho pela frente. O importante, repito, que acho que o importante é o projeto que nós estamos construindo para o país, que olhe para um país que possa ser soberano, que possa ser um país que olhe para os mais pobres, que olhe para as pessoas que mais precisam, que olhe para a formação dos nossos jovens. Acho que isso é o que eu sempre defendo. E, às vezes, o presidente é aquele que representa esse projeto, que vai estar à frente para defender esse projeto, né, a nível de Brasil. Portanto, eu sou aqui, repito, um soldado do presidente Lula, um grande entusiasta do seu governo, empolgado, claro, com todas as limitações do momento da economia, limitações orçamentárias, apesar de que conseguiu incrementar bastante nesses 2 anos o orçamento do Ministério da Educação. Precisamos de mais, é claro, mas estou muito empolgado e meu foco hoje tem sido contribuir para a educação brasileira, com muito orgulho, com muita honra. Sara Soares. Ministro, vou também fazer pergunta de política para não deixar passar a oportunidade. O senhor foi o único ministro do governo Lula a eleger um aliado na capital. E em Fortaleza, tem um detalhe que a gente observa que tem um avanço da direita, principalmente ali no Nordeste, algumas cidades importantes, onde sempre foi a esquerda se saiu muito bem. Que tipo de reflexão e que ensinamentos deixaram as eleições municipais deste ano? O que dá para mudar aí dentro do PT? Olha, Sara, eu acho que é importante fazermos uma reflexão para entender um pouco o sentimento da população, os recados que as urnas nos deram, né? Às vezes, compreender um pouco quais são as prioridades da população hoje, do jovem brasileiro, não só do Nordeste, mas do Sudeste, do Sul. Então, eu acho que precisamos, vamos assim, nos conectar melhor com a população. Eu tenho dito isso em várias entrevistas que eu dei. É preciso nos conectarmos melhor com os sentimentos atuais da população. Esse jovem de hoje não é mais o jovem de 2005 ou dos anos 2000, no primeiro governo do presidente Lula. Esse jovem não tinha nem nascido. Então, hoje é uma outra realidade. Os desafios são outros, as demandas são outras, as expectativas são outras das pessoas. Então, acho que é preciso a gente entender um pouco, e não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, né? Esse avanço da visão mais à direita, esse avanço mais conservador, é entender um pouco o comportamento das pessoas e a gente saber dialogar melhor com as pessoas, entender melhor
o comportamento. Então, acho que a gente precisa fazer autocríticas, avaliar o resultado dessas eleições, fazer avaliações importantes para que a gente possa, com toda humildade, poder melhorar naquilo que é possível ser melhorado, né? Atender melhor as demandas da população, porque fazer tudo vai ser impossível o governo fazer. Mas a gente pode priorizar aquilo que a população mais demanda, que mais está sentindo na pele os seus problemas do dia a dia. Então é nisso que eu acredito. Eu acho que a eleição foi um recado dado a todos nós políticos, e é importante sabermos fazer essa interpretação, fazermos essa avaliação com muita humildade, com muita responsabilidade, para nos estarmos conectados melhor com a população brasileira. Muito rapidamente, ministro, desculpa, porque chegou aqui uma pergunta de um senador que está assistindo a gente, pediu para eu te perguntar, então vou fazer essa gentileza de perguntar. Está me dizendo o seguinte, pergunta para o ministro se a questão do pé de meia ter ficado fora do orçamento e que agora está sendo, provavelmente essa história vai ser consertada, né, com o pacote enviado pelo Congresso, pelo Planalto, se poderia, na sua avaliação, configurar uma pedalada do que já aconteceu? Olha, eu acho que está havendo alguma falta de entendimento, porque os recursos que nós transferimos ainda no ano passado para o fundo que foi criado, porque o fundo que foi criado é o mesmo fundo Minha Casa Minha Vida. É a mesma criação de vários fundos que foram criados hoje no Brasil para atender determinadas políticas. E o recurso que foi repassado no final do ano passado entrou no orçamento do MEC, sim. Né? Houve esse questionamento por parte de alguns parlamentares junto ao Tribunal de Contas, que a própria Fazenda, o próprio Ministério, estão respondendo e esclarecendo. E tudo foi autorizado pelos senadores e deputados federais. Todas as medidas de um programa tão importante como o Pé de Meia foram todas aprovadas com projeto legislativo, tanto da criação do fundo, tanto das transferências que foram feitas para o fundo, todas foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Então não há nenhuma, vamos dizer assim, desvio técnico em relação a qualquer conduta em relação a isso. O que eu acho que é um programa que eu considero o programa mais importante do governo, que olha, repito, para os jovens desse país. Vou lembrar o número, 500 mil de jovens abandonam a escola no Brasil por ano. Então, nós sempre precisamos nos indignar com isso, e eu não tenho dúvida que o Pé de Meia é a única solução, não. Mas ela é um dos eixos que vai contribuir com uma boa formação de professores, com a boa escola que acolha bem o aluno, com estrutura ou infraestrutura boa para as escolas para receber os nossos jovens e crianças. Então, é um conjunto de ações que a gente tem procurado trabalhar para melhorar a qualidade da educação pública brasileira. Até porque o mérito, né, não tem nem o que se discutir, né, ministro? Realmente já está aí o governo, o Brasil, colhendo os frutos positivos do Pé de Meia. Se eu só dar um número do Enem. O Enem do ano passado, os alunos que estavam no terceiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, que estão aptos a fazer o Enem, apenas 54% dos alunos fizeram a prova do Enem em 2023. Esse ano, por conta do Pé de Meia, nós ampliamos para 94%. Veja o salto que nós demos. E nós vamos apresentar o balanço, mostrar o número de alunos que voltaram para a sala de aula por conta do programa Pé de Meia. Não tenho dúvida que é uma grande política para ajudar a educação brasileira. Muito obrigada. Nós conversamos com o ministro da Educação, Camilo Santana. Muito obrigada, ministro. E mais uma vez, obrigada, Jussara Soares, que viabilizou essa conversa e não desistiu, Jussara Soares. Obrigada para você também.